Você já imaginou ouvir a voz de Deus quando ainda era apenas uma criança? Essa é a história de Samuel, o menino que cresceu ouvindo o chamado divino e se tornou um dos maiores profetas de Israel. Sua vida nos ensina sobre fé, obediência e coragem, mesmo diante de desafios que pareciam impossíveis. Samuel nasceu em um período crítico da história de Israel, quando o povo enfrentava crises espirituais e políticas. Sua mãe, Ana, era estéril e carregava um grande desejo em seu coração: entregar seu filho a Deus. Ela fez uma promessa emocionante, dedicando Samuel ao serviço do Senhor desde o ventre materno. E Deus ouviu suas súplicas, mostrando que a fé verdadeira pode mover montanhas e transformar destinos. Desde cedo, Samuel aprendeu a importância da escuta atenta e da obediência. Sob os cuidados do sacerdote Eli, ele desenvolveu sensibilidade espiritual, percebendo sinais e mensagens que outros simplesmente não conseguiam enxergar. Esta história é sobre um menino comum chamado para um propósito extraordinário, mostrando que a grandeza começa quando permitimos que Deus guie nossos passos. Se você já se perguntou como identificar a voz de Deus em sua vida, ou como se preparar para cumprir seu chamado, a história de Samuel tem respostas poderosas para você. Fique comigo até o final, porque cada capítulo revela lições que ainda transformam vidas hoje. Samuel cresceu no templo, sob os cuidados do sacerdote Eli, um homem experiente, mas que enfrentava seus próprios desafios espirituais. Desde pequeno, Samuel mostrou sensibilidade e dedicação, aprendendo os ensinamentos sagrados e ajudando nas tarefas do templo. Mas ninguém poderia imaginar que aquele menino estava prestes a receber um chamado extraordinário. Numa noite tranquila, quando Samuel já estava deitado para dormir, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Samuel! Samuel! Inicialmente, pensou que fosse Eli e correu até ele. Mas o sacerdote explicou que não tinha sido ele quem chamou. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli compreendeu que era o Senhor quem falava com o menino e lhe ensinou a responder: Fala, Senhor, pois teu servo ouve. Este momento marcou o início da vida profética de Samuel. Ele aprendeu que ouvir a Deus exige atenção, paciência e humildade. O Senhor revelou a Samuel mensagens que impactariam o futuro de Israel, mostrando que mesmo uma criança, quando sensível à voz de Deus, pode desempenhar um papel fundamental na história de um povo. A lição é clara: estar aberto ao chamado divino requer confiança e disposição para agir, mesmo quando a mensagem parece surpreendente ou difícil de entender. Samuel nos ensina que não importa a idade, Deus pode usar qualquer pessoa disposta a ouvi-lo e obedecer. Após ouvir a voz de Deus, Samuel passou a receber mensagens que não eram fáceis de transmitir. A primeira revelação foi sobre o próprio sacerdote Eli. O Senhor anunciou a Samuel que a casa de Eli sofreria juízo, porque seus filhos, Hofni e Finéias, desonravam o sacerdócio. E ele não os repreendia como deveria. Imagine a dificuldade de um menino carregar uma mensagem tão pesada. No início, Samuel teve medo de contar a visão, mas Eli insistiu para que ele revelasse tudo. Quando ouviu as palavras, Eli aceitou a sentença, reconhecendo que era a vontade de Deus. Esse episódio mostrou ao povo que Samuel realmente falava da parte do Senhor. A partir daí, sua reputação se espalhou e Israel passou a reconhecer nele um verdadeiro profeta. Samuel crescia, e com ele crescia também a sua autoridade espiritual. Ele não apenas transmitia mensagens, mas também representava a ligação direta entre Deus e a nação. Em uma época em que a palavra de Deus era rara e visões eram pouco frequentes, Samuel se tornou a voz que reacendeu a fé do povo. A história nos mostra que ouvir a Deus pode exigir coragem para transmitir verdades difíceis, mesmo quando elas incomodam. A fidelidade de Samuel o destacou como servo fiel, lembrando-nos que a verdadeira autoridade não vem de títulos, mas da obediência ao Senhor. Israel vivia tensão com os filisteus. Sem direção espiritual sólida, o povo confundiu símbolo com presença,
decidiram levar a Arca da Aliança ao campo de batalha, como se o objeto, por si só, garantisse vitória. Hofni e Finéias, filhos de Eli, acompanharam a arca. Mas o coração da nação estava distante de Deus. O grito de guerra ecoou, a terra tremeu, mas a batalha terminou em tragédia. Israel foi derrotado, milhares caíram, Hofni e Finéias morreram e a arca foi capturada. Era como se a glória tivesse partido. A notícia correu até Siló. Ao ouvir que a arca de Deus fora tomada, Eli, já idoso, caiu para trás de sua cadeira e morreu. Pouco depois, a nora de Eli, em dores de parto, deu à luz e chamou o menino de Icabô. Foi-se a glória de Israel. Essa sequência sombria mostrou ao povo que nenhum ritual substitui arrependimento verdadeiro. A arca não era amuleto, era sinal da aliança com um Deus santo que não se deixa manipular. Enquanto Israel lamentava, os filisteus descobriram que a presença da arca entre eles trazia juízo. Dagon, seu ídolo, caiu diante do Senhor e pragas se espalharam por suas cidades. A mensagem era clara para ambos os lados. Deus é vivo, soberano, e não cabe em caixas. Sem santidade não há vitória, sem obediência não há glória. Essa queda levou Israel a um ponto de virada. A dor preparou o coração para ouvir novamente a voz profética de Samuel e buscar o Senhor de todo o coração. A derrota não foi o fim, mas o início de um caminho de restauração. Após a tragédia da derrota, o povo percebeu que não bastava possuir a arca. Era preciso voltar-se a Deus de coração. Samuel, já reconhecido como profeta e líder, convocou Israel ao arrependimento. Ele chamou o povo a se reunir em Mispa, um lugar de consagração, e declarou: Se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e servi somente a Ele. Ali, em jejum e oração, o povo confessou seus pecados. Samuel ofereceu um cordeiro em holocausto e intercedeu por toda a nação. Enquanto isso, os filisteus, ao saber da reunião, marcharam contra Israel. O medo tomou conta, mas Samuel assegurou que Deus lutaria por eles. No momento do sacrifício, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, espalhando-os em confusão. Israel avançou e obteve uma vitória impressionante, não por sua força, mas porque Deus respondeu ao clamor de um povo arrependido. Para marcar o triunfo, Samuel ergueu uma pedra entre Mispa e Sem, chamando-a Ebenezer, que significa: Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse memorial lembraria a todos que a vitória não veio de estratégias humanas, mas da intervenção divina. Essa parte da história nos mostra que restauração só acontece quando há arrependimento sincero. Samuel conduziu Israel a uma nova etapa, não apenas sobreviver às batalhas, mas viver em aliança verdadeira com o Senhor. Com a vitória em Mispa e o memorial de Ebenezer, Samuel se consolidou como líder espiritual e também como juiz de Israel. Durante anos, ele percorreu diversas cidades, julgando causas, orientando o povo e lembrando constantemente a importância de viver em fidelidade ao Senhor. Diferente dos filhos de Eli, Samuel governava com justiça e integridade, tornando-se exemplo de liderança. Ele fazia um circuito anual passando por Betel, Gilgal e Mispa, e depois voltava para sua casa em Ramá, onde também construíra um altar ao Senhor. Sua vida era marcada pela oração e pela busca constante da presença de Deus. Samuel não era apenas um juiz terreno, mas um intercessor incansável pela nação. Sob sua liderança, Israel experimentou um período de paz em relação aos filisteus, algo raro até então. A mão de Deus estava sobre o povo porque havia alguém disposto a se levantar como ponte entre a vontade divina e a vida da comunidade. Samuel mostrou que a verdadeira liderança não se baseia em força militar, mas em dependência de Deus. A vida de Samuel nos ensina que uma liderança justa e temente ao Senhor traz prosperidade e direção a uma nação. Ele provou que é possível ser íntegro em meio à corrupção, fiel em meio à idolatria e firme em meio às pressões externas. Sua voz profética e seu exemplo mantiveram Israel no caminho certo por muitos anos.
Com o passar dos anos, Samuel envelheceu e seus filhos não seguiram seu exemplo. Eles se corromperam com subornos e injustiças, gerando insatisfação entre o povo. Foi então que os anciãos de Israel se reuniram e fizeram um pedido surpreendente. Queriam um rei para governar, como tem todas as nações. Esse pedido foi um golpe no coração de Samuel. Ele havia dedicado sua vida a conduzir o povo sob a direção de Deus, mas agora via Israel desejar seguir modelos humanos, rejeitando o governo divino. Samuel ficou angustiado e orou ao Senhor, que lhe respondeu: Não é a ti que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Mesmo assim, Deus orientou Samuel a atender ao pedido, mas primeiro advertir o povo sobre as consequências. O profeta descreveu como seria ter um rei: impostos, soldados tirados de suas famílias, servidão e perda de liberdade. Ainda assim, Israel insistiu: Queremos um rei sobre nós. Esse episódio marca uma virada dramática na história. Israel queria segurança e estabilidade, mas buscava isso em estruturas humanas, não no Senhor. Samuel, fiel ao seu chamado, obedeceu a Deus e se preparou para ungir o primeiro rei da nação. A lição é clara. Muitas vezes pedimos coisas que parecem boas, mas que nos afastam do verdadeiro plano divino. Samuel nos mostra que mesmo quando somos rejeitados, precisamos permanecer obedientes à voz de Deus. Em resposta ao pedido do povo, Deus guiou Samuel até um jovem da tribo de Benjamim chamado Saul. Alto, imponente e de boa aparência, Saul parecia reunir todas as qualidades que os israelitas desejavam em um rei. Samuel o encontrou de forma providencial, quando Saul procurava as jumentas de seu pai. Nesse encontro, o profeta ouviu a voz de Deus confirmando: Este é o homem que governará sobre o meu povo. Samuel ungiu Saul com azeite, sinal de que o Espírito do Senhor estava sobre ele para cumprir sua missão. Mais tarde, diante de todo o povo reunido em Mispa, Saul foi escolhido por sorteio, confirmando o chamado divino. Israel se alegrou, aclamando: Viva o rei! Nos primeiros momentos, Saul demonstrou coragem e liderança. Quando os amonitas ameaçaram a cidade de Jabes de Gileade, ele reuniu o exército e obteve uma vitória significativa, mostrando que poderia ser um libertador. Samuel, então, reafirmou diante de todos que Deus havia estabelecido um rei, mas advertiu: tanto o povo quanto o rei precisavam permanecer obedientes ao Senhor para que houvesse bênçãos. Porém, mesmo com bons começos, já se percebia que Saul dependia mais de sua própria força do que da orientação divina. Samuel via que o futuro traria desafios sérios, pois liderança sem obediência a Deus está destinada ao fracasso. Essa fase da história nos mostra que aparência e carisma podem impressionar, mas somente a fidelidade ao Senhor garante um reinado duradouro e justo. Com o passar do tempo, Saul começou a revelar sua verdadeira natureza: impaciente, inseguro e desobediente. Em certa ocasião, diante de uma batalha contra os filisteus, Saul não esperou a chegada de Samuel para oferecer o sacrifício ao Senhor. Tomado pela pressão do momento, ele mesmo realizou a oferta, algo proibido, pois apenas o sacerdote e profeta poderiam fazê-lo. Quando Samuel chegou e viu o que Saul havia feito, declarou: procedeste loucamente, agora teu reino não subsistirá. Mais tarde, em outra missão, Deus ordenou que Saul destruísse totalmente os amalequitas e tudo o que possuíam. Mas Saul poupou o rei Agag e reteve o melhor do gado, alegando que seria para sacrifício ao Senhor. Quando confrontado, tentou justificar sua desobediência. Mas Samuel respondeu com uma das declarações mais marcantes da Bíblia: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nesse momento, ficou claro que Saul havia sido rejeitado como rei por Deus. Samuel, profundamente triste, nunca mais voltou a ver Saul. O profeta se afastou, mas continuou chorando por ele, enquanto o Senhor já preparava alguém segundo o seu coração para assumir o trono: Davi, o filho de Jessé. Esse episódio nos mostra que sucesso aparente não compensa a desobediência.
O que Deus espera de nós é fidelidade e não justificativas. Saul perdeu o privilégio de reinar porque não soube obedecer. Enquanto Saul ainda reinava, Deus ordenou a Samuel que fosse até a casa de Jessé, em Belém, para ungir o próximo rei de Israel. Mesmo com receio, Samuel obedeceu. Quando viu os filhos de Jessé, impressionou-se com a aparência e a estatura dos mais velhos. Mas o Senhor o corrigiu. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Foi então que Davi, o mais jovem e pastor de ovelhas, foi chamado. Ninguém esperava que aquele rapaz simples fosse escolhido, mas Samuel, guiado pelo Espírito, ungiu Davi diante de seus irmãos. A partir desse momento, o Espírito do Senhor se apoderou dele, enquanto Saul começava a perder a unção. Esse ato não apenas marcou o início da trajetória de Davi, mas também revelou o coração do próprio Samuel. Mesmo em idade avançada, continuava obediente, disposto a cumprir o chamado de Deus, mesmo que fosse difícil. Sua vida inteira foi dedicada a ouvir, obedecer e guiar o povo, desde menino no templo até profeta respeitado em toda a nação. O legado de Samuel atravessa os séculos. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em ouvir a voz de Deus e obedecê-la, mesmo quando isso nos custa. Foi o profeta que preparou a transição mais importante de Israel, da liderança dos juízes para a monarquia, sempre lembrando que o Senhor é o verdadeiro rei. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam edificadas. E lembre-se, se você deseja se aprofundar mais na Bíblia e ter materiais de estudo de qualidade, confira os links na descrição. Lá você encontra Bíblias e produtos cristãos que vão fortalecer ainda mais a sua fé.